pela qual nós cremos em Jesus e o Senhor nos salva, porque cremos que Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio até nós, se encarnou e cumpriu a lei em sua totalidade, e em nosso lugar ele morre, derrama o seu sangue na cruz e ressuscita ao terceiro dia. E nós, ao crermos nesse sacrifício, crermos que Cristo é o Filho de Deus e que Ele é Deus, nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Na segunda aula nós falamos da salvação em relação à santificação, de que essa salvação ela tem um processo ao longo da nossa vida cristã. A partir do momento que eu sou salvo agora em santidade, eu vou caminhando e vou progredindo no Evangelho, sendo um pequeno Cristo nessa terra, tendo Jesus como modelo e seguindo Ele como modelo, Nossa vida não é mais a mesma, nós não praticamos mais os mesmos atos que praticávamos antes de crer em Jesus, pois estávamos mortos e agora vivificados pelo Espírito. Nós temos agora as obras que provam aquilo que nós já cremos, Nós não somos salvos pelas obras, porém as obras acompanham aqueles que são salvos, amém? E eu estou falando obras, as boas obras, tá? Não vamos fazer más obras, não vamos ser um pedreiro ruim, vamos fazer boas obras, e essas boas obras refletem o caráter de Jesus, por isso nós somos chamados de cristãos, pequenos Cristos. E hoje, na aula de hoje, que é uma aula mais curtinha, nós vamos falar da salvação, que eu comentei semana passada, da salvação ulterior, ou seja, o que vem depois, Então, a parte 3 aqui é a glorificação e as recompensas e a vida eterna, amém? Os irmãos ficaram com alguma dúvida a respeito? Eu sei que tem alguns debates, Nós não entramos nos debates se o crente perde ou não a salvação, isso é um debate que tem dentro da igreja cristã protestante, mas eu acho que não cabe agora nós discutirmos isso. Acho que cada um tem a sua convicção, e eu espero que todos estejamos convictos de que estamos salvos em Jesus e que as nossas obras estejam de acordo com aquilo que nós estamos crendo, amém? Porque assim, lembrando o que o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, então se a graça abunda onde havia muito pecado, eu vou pecar mais ainda para que haja mais graça? Não, pelo contrário. Se eu sou salvo, eu não posso mais caminhar em pecado, eu tenho que me afastar das práticas antigas, porque eu sou uma nova criatura, amém? Esse é o caminho do salvo. Então vamos no próximo slide, que é a certeza eterna. Jesus falou lá em João 17:12, quando ele está orando ao Pai pelos apóstolos e por cada um de nós, Jesus disse: guardei aqueles que tu me deste, amém? Jesus guardou a cada um de nós e tem guardado cada um de nós que fomos salvos. Nós estamos protegidos por Deus, porque Jesus tem nos guardado para aquele grande dia. Então, olha lá, sua fidelidade supera a nossa infidelidade, amém? Nós vamos, como eu disse, nesse processo de santificação, mesmo enquanto estamos caminhando nessa terra, inevitavelmente nós teremos erros, o que não quer dizer que, tendo errado, eu simplesmente dou de ombros e está tudo bem, não. Se nós pecarmos, nós temos que pedir perdão a Deus pelo erro que cometemos, e temos a certeza de que estamos sendo perdoados, porque nós temos que nos arrepender, e lembrando que arrependimento é aquele ato em que nós caímos em si pelo erro que cometemos e não praticamos mais. Eu sei que tem alguns pecadinhos de estimação, que às vezes a gente erra e pede perdão, se arrepende, daqui a pouco está caindo nele de novo, erra, pede perdão e daqui a pouco está nele de novo, parece ter uma pedra de tropeço que tem na nossa frente, mas a gente vai caminhando e vai tentando melhorar. Não que essa obra que nós estamos fazendo, não que esse sacrifício que eu estou fazendo de ir contra mim mesmo está me salvando, não, eu fui salvo por Jesus, mas esse sacrifício que eu estou fazendo contra o pecado e contra mim mesmo é o processo de santificação para o qual nós devemos caminhar na nossa vida cristã enquanto estivermos nessa terra, amém? Enquanto nós muitas vezes estamos sendo infiéis, Jesus continua fiel a nós, na sua promessa de nos guardar.
tenha essa certeza, você está guardado em Jesus, amém? Glória a Deus. Então a salvação final de todos os que creem é absolutamente garantida pelas Escrituras. Vamos ler lá Romanos 13, 11. Lê para mim, José, você que é o nosso leitor oficial. Romanos 13, 11. Amém? Se lá quando Paulo falou que a salvação está mais próxima, imagine agora, né? Está mais próxima ainda. Jesus está voltando, aleluia, né? 1 Tessalonicenses 5:9. Pode, eu disse que você é o nosso oficial leitor. Amém? Glória a Deus por isso. Lê de novo, Zé. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Deus não destinou a raça humana para a perdição e para a ira eterna. Por isso, desde a fundação do mundo, Deus deu um escape para cada um de nós. A salvação está disponível ainda para cada um de nós. Jesus, nós que estamos aqui, cremos que fomos salvos, cremos em Jesus e estamos salvos. Mas aquele que ainda não creu, ainda há chance para aquele que está aí fora e não creu ainda. Deus não destinou você. Muitas vezes a pessoa, mas por que tem maldade no mundo? Já viu? O ateu adora perguntar, por que Deus deixa? Não é que Deus deixa, o mundo está maligno por nossa culpa, não é culpa de Deus. Concordam comigo? Não é culpa de Deus porque o mal existe no mundo. Não, por que o mal existe? O mal existe porque nós erramos. Nós erramos. O ser humano ele não é mal porque ele foi pegado pelos bracinhos e é uma marionete, Deus vai lá e faz ele fazer mal. Não. Muitas vezes Deus permite o mal para que algo melhor e maior ainda venha lá na frente. Deus é soberano sobre tudo, que isso fique bem claro. Nossa, mas por que acontece? Nós não sabemos muitas coisas, porque muitas coisas acontecem, mas sabemos que Deus tem um plano para tudo, Deus tem um propósito para tudo, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo a gente não entendendo certas coisas. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Deus, em sua soberania, como diz lá em Apocalipse, antes de haver luz, Deus diz, haja cruz. Deus já havia dado um escape para cada um de nós, e Ele tem dado ainda a oportunidade de salvação para todo aquele que crê em Jesus. Amém? Próximo versículo, Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Amém? Aqueles que já morreram estão na expectativa da volta de Jesus. Nós que vivos estamos na expectativa, aqueles que já morreram estão na expectativa da segunda vinda do Senhor. Amém? Jesus veio para salvar aqueles que eventualmente creem nele. E aqueles que dormem já estão na expectativa daquele grande dia. Aqueles que estiver vivo será arrebatado, aquele que estiver morto será ressuscitado. Amém? Glória a Deus por isso. Às vezes a gente esquece, né, dessa promessa. Jesus vai voltar, queridos. Nós não estamos aqui à toa. Nós somos luz e sal nessa terra para levar a salvação àqueles que ainda não creem. E temos a promessa de que um dia Ele voltará novamente. Amém? Próximo versículo, João 6, do 37 ao 40. João 6, do 37 ao 40.
Essa é a promessa. Nós olhamos para Jesus, cremos que Ele é Deus, cremos no seu sacrifício, cremos em todo esse projeto de Deus para que eu e você fôssemos salvos, e Ele está nos garantindo que Ele nos guardará, e que nos está aguardando, e que Ele retornará naquele grande dia. Amém? 1 Pedro do 1, 5 e depois o versículo 10. E o 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Amém? Então, desde os profetas, há uma promessa de que o Senhor resolveria todas as coisas, de que esse mundo mal seria passado a limpo, e de que o nosso Senhor viria a reinar para todo sempre. E o nosso Senhor Jesus veio, nasceu, morreu em nosso lugar, para nos dar essa salvação, e nos prometeu que Ele retornaria, para que reinássemos com Ele por toda a eternidade. Amém? Olha que maravilha, passar a eternidade toda com Cristo. Eu não sei como é. Esse é o objetivo. A eternidade já começou já. Nós temos que ter a certeza e crer que isso é real. Como Paulo disse, né, na sua carta, ele falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para nós. Tudo que a gente tentar, qualquer sinônimo, qualquer coisa que a gente tentar falar a respeito, Paulo não teve nem palavras para expressar aquilo que ele viu. Paulo teve a oportunidade de falar, eu não sei se estava sonhando, não sei se fui arrebatado, eu não sei, mas o que eu vi é inenarrável. É inenarrável, é lindo demais. Qualquer palavra nossa enfeia o que virá. Então, o que João viu, ele fala no Apocalipse, né, ruas de ouro, como de cristal, coisa linda de se ver, tudo belo. Ele falava aquilo que ele tinha como referência na terra, mas deve ser muito maior. Em primeiro lugar, já lá em Apocalipse diz que lá, naquele templo maravilhoso, no céu, na eternidade, não havia sol nem lua, porque quem iluminava era o Senhor, e lá não havia templo, porque não havia mais templo, porque o Senhor era o centro de todas as coisas, e não havia mais sol, porque a glória do Senhor é que ilumina tudo. Aleluias, essa é a nossa esperança. Próximo slide, por favor. Glorificação, o estágio final, né? Então, ali no slide, lá, o presente, né? O agora, né? Se com Ele padecemos, nós, de certa forma, enquanto estamos aqui, estamos padecendo, sofrendo as dores que Cristo sentiu. Jesus se fez carne para provar que é possível nós caminharmos segundo a vontade de Deus. Jesus cumpriu tudo em nosso lugar, e Ele padeceu as nossas mesmas dores, as mesmas tentações. Jesus foi tentado da mesma forma que nós fomos, e Ele venceu, e agora, tendo Ele como referência, nós também venceremos, e lá no futuro, com Ele seremos glorificados. Amém? Seremos glorificados. Olha lá, as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Tudo isso aqui é passageiro, queridos. Parece estar demorando, né? Mas pelo contrário, eu tenho ouvido por diversas pessoas, até clientes lá na loja, nossa, como o tempo está passando rápido, né? Eu falei, pois é, porque o Senhor disse que assim seria. O Senhor disse que nos últimos dias o tempo seria abreviado, e seria abreviado por causa dos escolhidos, porque Ele tem pressa de salvar. O Senhor, Ele quer salvar tantos quantos possível, e Ele tem todos contados em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Próximo slide. O triunfo no Apocalipse. Apocalipse, a pessoa tem medo, né? Esse nome, né? Apocalipse. Apocalipse, uma vez eu aprendi, acho que foi com o pastor Zé Ribeiro. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem, não uma mensagem de terror, mas é de esperança, é o retorno ao Éden, é o retorno ao Senhor. Lembra lá de Adão e Eva, que estavam no paraíso? O Apocalipse nada mais é do que o retorno ao Éden novamente, é o retorno ao paraíso ao lado do Senhor. Lembram lá quando o Senhor vinha na viração do dia, trocar uma ideia com Adão?
conversar, e aí, qual o nome que você deu para aquela formiga lá? É esse relacionamento com Deus novamente, lado a lado. Tem que ter mesmo, né? Que se viver no pecado, você tem que ter medo do Apocalipse, porque o Apocalipse está falando que o Senhor vai retornar, e se eu estiver no erro, eu não vou. Eu tenho que ir com Ele. Jesus deu a oportunidade. Nós que cremos, e de alguma forma nos desviamos do caminho, nós estamos virando as costas para Deus, por aquilo que Ele fez por nós. Aí, conscientemente, eu estou a caminho do inferno. Eu deliberadamente estou falando, não, Senhor, eu não quero o Senhor, eu estou indo para o inferno. Uma vez eu ouvi um absurdo de uma moça, falando, eu quero ir para o inferno, lá é mais quentinho. Eu falei, então tá bom. Você que acha? Se nem os demônios querem ir para lá, tem gente que acha que é tudo lindo, né? Vai nessa. Tolo, diz o Senhor. Tolo. Vamos lá, mensagem central, a vitória inabalável de Cristo e de sua igreja. É o grande clímax desse grande filme da nossa vida. É o grande clímax. A volta do Senhor, né? O acusador dos irmãos já foi expulso. Olha lá, Apocalipse 12, 10. José. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos seus irmãos, dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Amém. O destino do diabo e seus anjos está definido já. É questão de tempo. Já foi reservado. Foi reservado para ele e seus anjos, não foi reservado para nós. Mas aqueles que negam a salvação, que negam a Jesus, inevitavelmente irão para o mesmo lugar, pois negaram uma grande salvação. Amém? Nós participaremos da glória eterna do Cordeiro. Apocalipse 4:11. Apocalipse 5, do 5 ao 14, né? Então os anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e bilhões de bilhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, do 7 ao 9, diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Não dá para se falar o que está nos aguardando, amém? Glória a Deus. Próximo slide, salvação e recompensa, né?
Então a alma, né, já está garantida unicamente pela fé. Você creu, você está salvo. Amém? Você creu? Amém? Glória a Deus, então você está salvo. Jesus é o seu Senhor? Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Está ao lado do Pai? Aleluia, é assim que nós devemos crer. Glórias a Deus. Isso foi uma das coisas que o apóstolo João falou a respeito dos Espíritos, para provarmos os Espíritos. Se eles, né, em relação a se... A grande coisa é crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus se encarnou. É nisso que nós temos que crer, porque até então tinha pessoas que falavam que Jesus não veio em carne, que eram os gnósticos, que Jesus era uma lenda. Não, Jesus é real, ele desceu da sua glória, encarnou em forma de homem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É assim que nós cremos, e que ele é Senhor das nossas vidas, e que não há outro Deus além dele. É assim que cremos, e é assim que devemos crer ao longo da nossa caminhada cristã, né? Então todos os crentes genuínos estarão com Cristo na glória. Aleluia. E o nosso serviço, né, baseado na fidelidade e utilidade da nossa vida cristã, a nossa caminhada, as obras que vamos fazendo porque fomos salvos. Cada um receberá segundo o que tiver feito. Nós receberemos uma recompensa. Qual ela é, eu não sei, mas receberemos. Portanto, também não devemos também ser aqueles loucos, fazendo um monte de coisa, achando que, não, vou ser mais que o outro, vou receber uma recompensa, mas aí você já está totalmente errado. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: considerai o outro superior a si mesmo. Nós temos que fazer as obras do Senhor na vida cristã por amor ao próximo, não querendo nada em troca, porque a recompensa vem do Senhor e não vem dos homens. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas o Senhor nos promete que Ele nos recompensará por aquilo que nós fizemos na sua obra, que nós chamamos de galardão. O que é isso, Fê? Eu não sei qual recompensa. Eu quero estar com Ele na glória. A recompensa que virá, eu sei que eu tenho feito o máximo que eu posso e quero fazer ainda muito mais para o meu Senhor. Eu sei que eu posso fazer muito mais para Deus e inspirar outros a fazerem muito mais para o Senhor. Que a nossa caminhada, e não estou falando só fazer aqui dentro da igreja não, queridos. Às vezes a gente acha que a obra do Senhor é só aqui dentro das quatro paredes. Não, a obra do Senhor é na nossa vida, é no caminhar, é no partir do pão, é no levantar o caído do chão, é amando o próximo como a nós mesmos, né? Desejando o bem às pessoas, sendo luz e sal nessa terra. É assim que nós caminharemos, fazendo boas obras. É assim que nós impactaremos esse mundo. Foi assim que a igreja primitiva impactou, sendo pessoas diferentes, né? Mesmo sendo mortas, sendo, né, mártires em Cristo, mas não negando o seu Senhor. Nós não devemos negociar a nossa fé com essas coisas mundanas. Cristo é maior na nossa vida, amém? Glória a Deus. Então, próximo slide. As 3 fases da salvação, só para a gente relembrar. Então, no passado, um dia nós cremos, amém? Foi um ato de fé, que é, a gente chama de fase instantânea, que é a redenção da pena do pecado. Estávamos nós em pecado, um dia recebemos a mensagem, seja de um amigo, ou seja, vindo na igreja, ouvindo o pastor pregando, e o Senhor tocou em nosso coração, e nós cremos em Jesus. Então lá no passado nós cremos e fomos salvos. Ao longo da nossa caminhada, a partir de crer em Jesus, na nossa vida presente hoje, na nossa vida cristã, essa é uma fase contínua, uma fase de santificação e crescimento espiritual, né? E nós aguardamos um futuro que é a eternidade, que o autor chama como fase ulterior, que é a glorificação e as recompensas do Senhor. Nós teremos um corpo glorificado, ressuscitaremos com Cristo, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o Espírito Santo ressuscita o Senhor ao terceiro dia, Jesus tem o seu corpo glorificado, nós também naquele grande dia teremos o nosso corpo ressuscitado e glorificado. Os que estão mortos ressuscitarão, aqueles que estão vivos serão arrebatados e terão um corpo glorificado. Seremos bonitões, né? Lindos. Receberemos até um novo nome. Qual será? Não sei. Uma revelação, próximo slide, uma revelação indivisível. Então aqui mais uma vez é um compêndio de tudo aquilo que a gente já falou. Próximo slide, Raquel, por favor. Então aqui em grandão ele está falando, nenhuma fase anula a outra, tá? Todas são indispensáveis na revelação bíblica. Tanto aquele ato de crer, que é a fase instantânea, que é a fundamentação de tudo, a graça mediante a fé,
todo o nosso desenvolvimento na nossa vida contínua e espiritual, que são as obras que santificam a vida. Lembrando, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, tudo aquilo que eu faço para o meu próximo em amor, estou fazendo a obra do meu Senhor. Tudo isso que nós fazemos dentro da igreja também é para o próximo. Eu prego para o próximo, eu canto e louvo a Deus e levo o meu próximo a louvar e cantar a Deus em amor a Ele, né? Toda a parte de assistência que nós fazemos na igreja é uma obra do Senhor. Lá fora a mesma coisa, sendo luz e sal. Então tudo isso faz parte da nossa vida cristã em processo de santificação. E a consumação de todas as coisas, que é a fase ulterior, a glória eterna com Cristo. Amém? Alguma dúvida aí, queridos? Está tranquilo? Não é lá, hein? Então, próximo slide. Como viver hoje? Vamos às aplicações, tá? Primeiro é ter certeza daquilo que cremos, né? Confie em Cristo como seu único Salvador pessoal. Essa é a base de tudo, é crer que Jesus é o nosso Salvador. Isso é a base de todas as coisas, a partir do momento em que cremos. Outro Deus existe? Não. Outra pessoa pode nos salvar? Não. Eu, pelas minhas próprias obras, posso me salvar? Não. Eu sou salvo porque criei e confiei em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém? Você lembra no dia que você se converteu? Lembra? Como é que foi? Como é que foi, José? É isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive nós vamos falar do batismo na próxima aula. É que o batismo é aquela confirmação pública daquilo que eu criei, né? Eu sempre costumo falar, quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, o pastor pregando, e eu senti algo queimar dentro de mim. Obviamente que eu vim primeiro porque minha mãe disse que eu ia para o inferno se eu não aceitasse Jesus, né? Foi bem direto, se você se converte, você vai para o inferno. Então eu fiquei com medo, mas não foi o medo que me fez crer em Jesus, foi ouvir a voz do meu Senhor dizendo: vem, é chegada a hora de você viver uma nova vida. Eu acho que foi assim com cada um de nós. Uns se converteram mais jovens, outros com mais idade, e outros vão se converter no final da vida, como foi a vida do meu pai. Num leito de morte, ele ali se converte a Jesus e partiu. Amém? Assim como foi o ladrão da cruz, né? Ele creu e foi salvo. É isso. Que obra que o ladrão da cruz fez para ser salvo? Nenhuma. Ele só creu em Jesus, né? Ele falou: Senhor, eu mereço estar aqui. Eu fiz tudo de errado, o Senhor não fez nada. Se o Senhor, por favor, se o Senhor puder, me deixe entrar no reino. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no reino. Ele não fez nada, não foi nem batizado, ele creu em Jesus. Porque o batismo também não salva ninguém, mas o batismo é uma ordenança do Senhor dizendo: eu criei, eu publicamente estou dizendo para as pessoas, eu criei em Jesus Cristo, e estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que é o batismo, é algo público, para mostrar para todos que eu sou agora salvo em Jesus Cristo. Amém? Então essa é a nossa base, é confiar em Jesus. E essa é a nossa certeza, a saber de que qualquer coisa que acontecer, por mais que a minha vida seja ceifada agora, eu tenho a certeza de que eu irei para a glória com o Senhor. Amém? E a nossa obra agora, a partir do momento que eu sou salvo, eu caminho em santificação, em crescimento espiritual. Isso é um investimento, né? O autor põe como um investimento, né? Busque crescer, servir e produzir frutos diariamente, que esse é o nosso caminho, que é o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né? Que é os frutos do Espírito: bondade, benignidade, amor, né? Fé, né? Domínio próprio. Tudo isso nós temos que ir frutificando em nossas vidas, sendo bondosos, sendo benignos com os outros, sendo mansos, amando uns aos outros, né? Tendo domínio próprio sobre nossa própria carne, que é a parte mais difícil do cristão, é nós dominarmos a nós mesmos, né? Como eu disse, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então nós temos que crer que Jesus é o nosso Salvador, e a partir do momento que eu creio, agora eu tenho que, o meu modelo é Jesus. Como Jesus? Jesus foi benigno, Jesus foi bondoso, Jesus foi manso, Jesus foi amoroso, Jesus tinha domínio próprio. Então esse é o modelo que eu devo seguir,
porque sendo assim, bênçãos sobre bênçãos virão sobre a minha vida, para que eu possa abençoar o outro também. Isso é um investimento. E dentro desse investimento, por que nós investimos na nossa vida espiritual assim? Porque nós temos uma esperança. Ou seja, lembre-se de que as aflições atuais são leves comparadas à glória futura. Amém? Tudo que nós estamos passando não é nada comparado àquilo que virá para nos recompensar, aquilo que virá para que nós venhamos de estar com Ele eternamente. Isso é maravilhoso demais. Próximo slide. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos bons, bom é Deus, amém? Não é, a gente não, infelizmente as outras religiões enganam as pessoas, fazendo com que elas pratiquem obras e mais obras para que elas possam ser salvas segundo aos seus ensinos. Nós aqui cremos que não é assim, cremos que é apenas crer em Jesus, e a partir do momento que eu creio, eu faço agora a vontade do Senhor sendo uma nova vida. É só crer em Jesus, é simples assim, amém? Não é simplório, porque isso vai contra a nossa própria vontade carnal e pecaminosa, mas crer em Jesus requer sacrificar os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então nós somos chamados, próximo slide. Nossa resposta final, próximo slide, Raquel, por favor. Isso. Nós somos chamados de filhos. Então, o dom gratuito no passado gera uma fé que confia. Você é filho do Senhor, amém? O Senhor te chama de filho. Nós somos chamados de discípulos, porque o caminho de crescimento no presente gera um amor que serve. Nós servimos porque nós amamos, servimos porque cremos que esse é o caminho correto, e servimos também porque cremos que agora é necessário que eu traga outras pessoas para essa salvação. Eu não posso ser um egoísta, eu tenho que buscar as pessoas para que elas vivam essa mesma alegria que eu estou vivendo hoje, meus parentes, meus amigos, nós temos aí exemplos, milhares de exemplos de missionários que estão no mundo inteiro pregando o Evangelho, porque ouviram o chamado do Senhor e estão pregando o Evangelho a povos distantes, e ainda há muita gente a ser salva, ainda há muito lugar a ser alcançado. Orem pelos missionários, oram por aquelas igrejas que estão sendo atacadas, por simplesmente serem cristãos, igrejas na África, igrejas no Oriente Médio que são destruídas, são queimadas, irmãos nossos são mortos simplesmente por serem cristãos. O mundo é assim hoje, não pensem vocês que é diferente. Hoje no nosso país leis são aprovadas para, infelizmente, prejudicar apenas os cristãos. É assim que não ache você que são leis da ideologia tal, ela está fazendo isso só por conta da ideologia. Não, é só para atingir o cristianismo, porque nós vamos contra a cultura desse mundo, nós vamos na contramão da vontade desse mundo, e esse mundo nada faz além de atacar os verdadeiros cristãos. Alegrem-se porque somos perseguidos, aleluias, e seremos mais perseguidos ainda, e glórias a Deus por isso, porque é assim que o Senhor disse que seria. Senhor, alegrai-vos. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos, alegrai-vos sempre, porque nós somos perseguidos. Louvado seja Deus, porque um dia seremos glorificados com o Senhor. E nós somos chamados também de sacerdotes. A promessa da glória no futuro gera uma esperança que aguarda, amém? Tenha esperança que um dia o Senhor nos irá salvar e nos glorificará naquele grande dia. Não temam, diz o Senhor, A gente aprendeu que nas Escrituras tem um não tema para cada um, tem 365 vezes não temas na Bíblia, né? Aleluias, não temas, você foi salvo em Jesus Cristo, amém? Eu fui salvo em Jesus Cristo. Não importa a aflição que eu passe nesse momento, não importa as aflições que o mundo venha a nos afligir, isso é momentâneo, comparado à glória vindoura, amém, queridos? Não temam, continue vivendo, vale a pena continuar vivendo o Evangelho, não desanimes, não tenha medo desse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, foi Ele quem morreu no nosso lugar, Ele nos garantiu que Ele nos guarda para aquele grande dia.
Você não está aqui à toa, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui servindo o Senhor verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. Nós cremos, nós sentimos o Senhor, nós sentimos que Ele é real, Jesus é real. E aqueles que nos escutam essa manhã através dessa aula, porventura que estiver nos ouvindo, Jesus ainda tem salvação para a tua vida, Jesus quer salvar a tua vida, Jesus está de braços abertos, pronto a te receber, porque ainda há salvação para a tua alma. Basta crer em Jesus e seguir os passos de Jesus, e a sua vida mudará completamente. Amém? Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Alguma dúvida? Se você sair daqui sem a dúvida de que você é salvo, para mim já está bom demais. Amém? Somos salvos em Jesus. Não desanimes. Tem certas situações na nossa vida que nos fazem desanimar, mesmo na caminhada cristã. Mas, queridos, nós temos exemplos e mais exemplos de irmãos nossos que sofreram e padeceram pelo nome de Jesus Cristo e venceram e aguardam o grande dia. Queridos, o que é nosso sofrimento comparado a irmãos que foram lançados num grande coliseu para serem mortos? Não é nada. Ai, meu vizinho me persegue. Ai, meu patrão me xingou. Ai, meu marido fez isso. Ai, minha esposa falou aquilo. Ai, o meu filho é desobediente. Oh, queridos, eu não estou aqui diminuindo o seu sofrimento, mas comparado aos nossos irmãos que em nome de Jesus foram lançados aos leões, às feras, irmãos que foram lançados e amarrados num poste para servirem de luz, foram queimados para servirem de luz no poste, pelo louco do Nero. Isso não é comparado, isso não tem comparação, queridos. Eu já li testemunhos, eu lembro de um testemunho de um chinês, que creu em Jesus, e olha que na China é complicado, que lembrem-se que a ideologia comunista ela é uma ideologia ateísta, né? O Estado é praticamente um Deus, é o Estado que controla tudo e não crê num Deus. Então ele controla a vida das pessoas. E lá esse chinês dizendo, né, foi perseguido pra caramba na China e foi preso, se não me engano, por 72 dias ou 72 meses, eu não lembro agora. Foi totalmente maltratado na prisão, urinavam em cima dele, faziam ele, enfim, maltratou o homem de toda forma, e Jesus livrou ele da prisão. Então, pessoas, um indiano, leiam esse livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, é um livro muito bom. Vocês sabem que na Índia nós temos, né, um culto, o hinduísmo é uma religião de milhares de deuses, né, que enganam tantas pessoas e levam o ser humano a um estado de miséria extrema, ao ponto de ver pessoas se banhando no rio Ganges, com mortos ao lado, com fezes ao lado, aquele um esgotão ao céu aberto, e as pessoas ali achando que aquilo irá purificá-las, pelo contrário, elas estão contaminando, porque a alma já foi contaminada pela religião hindu. Mas ali vê um testemunho do apóstolo dos pés sangrentos, vê como aquele homem foi mudado por Jesus, naquela cultura. Jesus tem salvado pessoas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, em vários e vários lugares, pela qual nós nem imaginamos que o Jesus tem ido, e nós não temos, nós às vezes vivemos na nossa realidade aqui, e estamos tão aquém daquilo que Deus tem fazendo, a gente acha que porque eu não vou pregar, Jesus também está parado. Pelo contrário, Jesus tem seus meios, Jesus tem suas estratégias. Deus não está com as mãos encolhidas, Deus está se movendo no mundo e salvando muita gente. Vocês não têm ideia de quão poder tem o Evangelho na vida das pessoas, e é maravilhoso ver, né? E eu lembro de uma parte do livro do Apóstolo dos Pés Sangrentos, que ele estava ali num campo pregando no Nepal. Se converte esse indiano e ele vai ao Nepal pregar o Evangelho, e ali alguns agricultores pegam pedras e jogam e acertam ele, machucam o nosso irmão. E o que ele faz? A reação daqueles irmãos, daqueles agricultores, acharam, ele vai vir para cima. Não, pelo contrário, ele
ora por aquelas pessoas sangrando, e aquelas pessoas ficam abismadas, como é que pode isso? Alguém que é agredido, alguém que é maltratado, e mesmo assim demonstra amor, porque é isso que faz um cristão. Amém, queridos? Jesus é maravilhoso, Jesus tem salvado muitos e milhares de pessoas, e Jesus espera de cada um de nós, que nós venhamos nesse processo de santificação, sejamos luz e sal nessa terra, sendo pregadores do Evangelho, que nossa vela, nossa luz não venha a ser colocada debaixo da cama, antes seja colocada no veleiro, para que a luz venha a brilhar, amém? Louvado seja Deus, amém, queridos? Então, esse assunto termina hoje, a próxima aula é sobre batismo e ceia, amém? Glória a Deus, está encerrada a nossa aula, já já a gente começa o culto, amém.